especial para os irmãos. Deus ele foi confirmando a palavra no nosso coração conforme a gente foi louvando o Senhor, né, nessa noite tão gostosa. Eu pude muito sentir assim a presença de Deus nesse momento que a gente pôde louvar, porque os louvores para mim não são simplesmente canções, elas sempre expressam diante de Deus algo que eu quero falar. Talvez eu não soubesse dizer com as minhas palavras. Então as canções, elas são muito especiais. Eu tenho canções que eu canto todos os dias há meses. E às vezes eu escuto várias vezes no dia. E todas as vezes que eu escuto, que eu paro para cantar junto, eu me emociono diante do Senhor. Deus sempre fala alguma coisa com a gente. Então, as minhas canções que eu escolho para adorar a Deus, elas não são qualquer canção. Às vezes não é porque ela tem uma melodia bonita, mas porque ela fala algo. Então, cada uma delas é uma experiência nova com o Senhor. Hoje a gente cantou várias aqui. Quando a gente cantou por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Eu me transportei lá para Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde mora meu irmão, que gosta muito de cantar essa canção, e que há uns 3, 4 meses atrás, a gente quase perdeu meu irmão. Ele infartou 3 ou 4 vezes na mesma hora, o coração dele está necrosado 30%, e as notícias não eram boas. Mas a gente continua dizendo, ó Senhor, por toda a minha vida eu te louvarei. E o Senhor tem feito milagre na vida do meu irmão. Por tudo isso, ele tem vivido, sobrevivido, teve que colocar um desfibrilador no peito, porque o coração pode parar a qualquer momento. Então o aparelho faz a função, não dá tempo de socorrer, esse aparelhinho ativa o coração. Mas ele está aí louvando ao Senhor. Vai fazer mais um culto em ação de graças, por tudo que Deus ele tem feito. Mas as canções que me chamaram mais a atenção foi quando a gente começou a declarar lindo, 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 e o nome de Jesus, o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque em meio a tudo que a pastora e a sua família passou, e tudo que a Vitória passou com a sua irmã, seus tios passaram, sua avó passou, principalmente a sua mãe passou com a Maitê. E a gente, por mais que a gente quisesse imaginar, por mais que a gente pudesse assim, se colocar no lugar, é impossível para nós, porque era o momento de vocês, e eu creio que era um momento muito assim de Deus provar a fé, de Deus. E a pastora Adriana foi essa mulher de fé, Ela me ligou, ela me mandou mensagem, a gente pôde conversar junto, e eu nunca deixei de orar por ela. A nossa igreja nunca deixou de orar, nunca deixou de clamar pela Maitê. E tem um versículo lá em Daniel, eu não vou ler porque esse versículo eu tenho gravado no meu coração, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: eu sou o Senhor. Primeiro Daniel exalta a Deus. Ele exalta a Deus, e Daniel ele diz assim: o Senhor é o Senhor que muda os tempos e as estações. É o Senhor quem institui e destitui. É o Senhor quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Com Ele conhece aquele que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Esse versículo tem sido um companheiro. E nos momentos em que eu penso que tudo está descontrolado, que tudo está fora do rumo, tudo está fora do prumo, Vitória, eu lembro, porque essa foi uma resposta de Deus para o rei Nabucodonosor, quando havia um decreto de morte para os entendidos, para os sábios, para os inteligentes, para os magos, que ninguém conseguia descobrir algo terrível, que era o sonho que esse homem havia tido. Só que ele disse: eu não vou contar o sonho,
Olha que coisa difícil para o ser humano. Eu não vou contar o sonho. Além de vocês interpretarem o sonho, vocês vão ter que dizer o que eu sonhei. E Daniel, ele disse, isso é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Então, quando Daniel, ele se viu num momento de dificuldade, quando ele estava correndo risco de morrer também, ele chamou os seus 3 amigos. E eles fizeram o que? Eles foram buscar a presença de Deus. Foi o que a pastora fez. No momento em que surge uma notícia que ninguém espera, o que ela fez? Lembra a pastora Dalila? E nós temos um pacto entre nós duas. A gente pode não estar junto todo dia, a gente pode não estar próxima fisicamente, mas no coração nós estamos. Porque eu lembro quando a pastora Adriana veio para Santos, e ela disse para Deus que ela queria uma amiga, e Deus colocou a mim. Ela disse, essa amiga foi Deus que me deu. E é a pastora Dalila, eu jamais esqueci disso. Eu aprendi uma coisa linda com a pastora Adriana, que quando, às vezes acontece uma situação, eu me lembro que eu falo para as pessoas, eu aprendi algo muito tremendo. Houve uma época que de repente eu falei algo da pastora Adriana com uma outra pessoa. E essa pessoa foi a pastora Adriana e falou o que eu tinha falado. E o que acontece? A pastora Adriana me chamou numa sala, nunca me esqueço disso. Lá dentro, lá numa salinha lá atrás que a gente tinha, e ela disse algo assim para mim, pastor, eu confio tanto em você, e se você disser para mim que você não falou, eu não sei se a pastora vai lembrar disso, mas eu lembro. Se você disser para mim que você não falou, eu vou acreditar em você. Mas eu olhei para ela, e se tem uma coisa que eu acho que é boa em mim, é o seguinte, eu posso pagar o preço, mas se eu fiz errado, eu digo o que eu fiz. Não me acuse do que eu não fiz, que eu vi no siri na lata. Não minta a meu respeito, mas se eu fiz, eu olhei para ela, por uns segundos eu olhei assim e falei, eu posso perder a amizade da pastora Adriana agora, nesse momento. E agora o que eu faço, Jesus? Mas eu olhei para ela e eu disse, olha, pastora, estou correndo risco de perder a sua amizade. Mas eu acabei falhando nessa parte. Eu quero te pedir perdão. E ela me abraçou e ela disse algo assim que foi o que me marcou. Pastora, amigo é aquele que bate a cabeça positiva para tudo que o amigo quer. O amigo muitas vezes ele vai confrontar, o amigo às vezes vai dizer não, porque é amigo e ele quer o bem do amigo. Amém? Eu nunca esqueci, pastora Adriana. Quando alguém vem falar alguma coisa dentro desse assunto, eu digo, olha, eu aprendi, pode perguntar que eles vão saber a fonte de onde foi. A pastora Adriana, ela me ensinou que o amigo de verdade não é aquele que bate a cabeça positivamente para tudo que só qualquer amigo. Eu estou vendo que o amigo está indo para o buraco, estou vendo, mas é meu amigo, então, não, o amigo de verdade, ele vai lá, ele corrige, ele repreende, e aquele dia foi uma bênção, porque me sarou, me curou, me restaurou, renovou a gente. Então são muitas histórias, por isso, Adriana, que quando você no momento de luta, eu fico muito feliz porque Deus fez ela lembrar de mim, e eu pude estar junto dela, a gente pôde batalhar junto, conquistar junto as vitórias. A Bíblia diz, chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram. A gente chorou junto. Hoje nós estamos festejando juntos. Mas eu quero ser rápida, porque a gente tem muita coisa. E eu sinto a palavra de Deus confirmada nessa noite. Porque assim, nessa noite, como é um culto de ação de graças, pela vida da Maitê, pela vida do Ricardinho, que glória a Deus, essa criança linda, maravilhosa, parabéns, Vitória, parabéns, família, por esse presente tão lindo que Deus concedeu a vocês. Pela mamãe, aniversário? Não? Mas eu sei, já sabia. Falei que eu sabia aniversário dela. É segunda-feira. É segunda-feira? Amém. Tem o aniversário de segunda-feira. O aniversário dela é segunda-feira, né? Glória a Deus. Eu também vou fazer aniversário em maio. Mas são tantas bênçãos, tantas bênçãos. E eu vou falar para vocês que na quarta-feira lá, eu faço uma live toda quarta-feira.
Às vezes eu prego para quem está na live e às vezes não tem uma viva alma dentro do templo. Mas eu nunca me importo com isso. Sabe por quê? Eu tenho que falar para Deus assim, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero público. Não estou preocupado com o auditório. Não estou preocupado se eu vou pregar numa igreja grande ou se numa igreja pequena, ou se eu não vou nem pregar em lugar nenhum. O que eu quero é falar do teu amor. O que eu quero é falar que há um nome sobre todo nome. E nessa noite, pastora, por tudo que Deus fez, pela grandeza de Deus, como Deus estendeu a sua mão, depois, se eu conseguir, eu quero cantar uma canção que tem marcado a minha vida de uma forma tão espetacular. Eu estava varrendo a minha casa, eu estava limpando a minha casa, e eu costumo fazer meu serviço de manhã com a televisão ligada no YouTube. E ali eu coloco louvores ou mensagens. E de repente eu fui lá e ouvi uma canção em inglês. Não sei nada em inglês, a não ser I love you para burro, né? É a única coisa que eu sei em inglês. E money que é good nós não have, né? Então, não sei nada em inglês. Às vezes uma palavra, Jesus, a gente sabe que é universal. Aleluia, é uma palavra universal. Mas eu sempre fui muito péssima em inglês. Mas quando eu cheguei em frente à TV, estava com a vassoura na mão. E eu comecei a ouvir aquela canção, eu não tive outra reação, senão me derramar em lágrimas. E eu não queria sair dali, porque a presença de Deus, a presença de Jesus, invadiu a minha sala, era eu e a vassoura. Mas aí eu parei, eu falei assim, não, deve ter essa canção em português, uma versão em português. E eu coloquei. E aquele choro gostoso da presença de Deus, ele se derramou de uma forma muito mais especial. E essa canção eu tenho cantado já há meses. Eu canto quase toda quarta-feira na igreja, né? Porque é o que eu quero dizer para Jesus. O título dessa canção é Falo Jesus. Eu falo Jesus nas montanhas. Eu falo Jesus nas ruas. Eu falo Jesus sobre a escuridão. Eu falo Jesus sobre a minha família. Porque o nome de Jesus é poder. Porque o nome de Jesus é cura. Porque o nome de Jesus é vida. E nessa noite eu não quero falar outra coisa, senão declarar que há poder no nome de Jesus. Que o Senhor, Ele usa os médicos, mas Ele diz, sou eu quem dá a sabedoria, sou eu quem dou inteligência aos inteligentes. Por mais que a gente possa ser capaz, por mais que a gente possa ser inteligente, por mais que a gente possa ser sábio, a sabedoria é de Deus, a inteligência é de Deus, isso é dele. O homem usa o que é de Deus. Mas se Deus não intervir nesse momento, né, pastora? Por mais sabedoria que os médicos tivessem, por mais capacidade que eu sei que eles são capazes, e Deus deixou os médicos para cuidar da gente, e a gente não pode menosprezar isso. Mas o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, está acima de todo. Amém. Amém. O nome de Jesus. Eu quero só ler um versículo que dá base para aquilo que a gente quer falar. É um versículo que eu amo demais. Mas eu vou ler do versículo de número 5, aqui de Filipenses 2. Filipenses 2, eu vou ler do 5 até o 11, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz.
Por isso, o versículo de número 9, é o versículo do meu coração. Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou a Jesus sobremaneira, que deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, acima do nome ciência, acima do nome medicina, acima do nome política, economia, tudo que possa envolver, acima de nome de presidente, de nações, de reinos, de povos, de tribos, de raças, ainda que todos se juntassem. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E é um nome que quando nós estamos no momento de alegria, nós devemos exaltar, glorificar, bendizer, reconhecendo seu poder, a sua autoridade. E quando nós estamos aflitos, é a esse nome que nós devemos recorrer. Porque Deus exaltou a Jesus e deu a Ele o nome que está acima de todo nome, acima do nome das enfermidades, câncer, AIDS, tuberculose. Não tem nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Quando deram o diagnóstico, falaram o nome. O nome de Jesus estava acima daquele diagnóstico. E Jesus tinha algo tremendo para fazer, para mostrar, porque Ele é Jesus. E é interessante que hoje eu estava lendo um comentário sobre esse versículo. E quando o comentarista ele fala assim, Deus exaltou a Jesus. E aí quando Jesus passa a ser, além de Criador, Ele passa a ser o Senhor. Quando Deus exalta Jesus dessa maneira, Ele deixa não a posição de Criador, mas é além de Criador. Aquele que criou todas as coisas, Ele passa a ser o Senhor. Aquele que tem o domínio, o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Pedro, João, Paulo, Maria, José, Josué, Moisés. Pode juntar todos os nomes. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Pode falar Adriana, pode falar Lúcio, pode falar Vitória, pode falar Sivaldo, pode falar o nome de quem for aqui. A gente pode juntar os nossos nomes. O nome de Jesus é sempre superior a qualquer nome, a qualquer autoridade, a qualquer poder, a qualquer governo. Porque a palavra de Deus diz que Deus é aquele que muda os tempos e as estações. É aquele que põe e é aquele que tira. É aquele que dá inteligência e dá sabedoria. Então nessa noite, o que nós queremos fazer aqui, pastora Adriana, Vitória, é exaltar o nome de Jesus. É declarar que toda essa vitória que foi alcançada, porque houve a intervenção de Jesus lá dentro daquele hospital, porque Ele mesmo entrou ali como médico dos médicos e Senhor dos senhores. Porque Jesus chegou lá quando a morte bateu a porta da casa da pastora Adriana. Ele é vida. Aleluia. E Ele disse, aqui não morte. Eu declaro vida sobre a vida da Maitê, e vida em abundância, vida da mesma qualidade da minha vida. Aleluia. Ele mudou a estação. Amém. Ele mudou os tempos em favor da Maitê. Quando Ele colocou o Ricardinho dentro do ventre da Vitória, quem é que cuidou? Ele tempo todo. Aleluia. Amém. Ele cuidou durante toda a gestação. Ele esteve ali presente para amparar essa criança no momento do nascimento. Eu quero te dizer que sem Jesus ninguém faz nada, ninguém vive, ninguém sobrevive, ninguém existe, porque o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E se hoje nós estamos aqui celebrando, se hoje nós estamos aqui festejando a vitória da irmã, o que era impossível para as pessoas que conheciam
patrão, que sabia que ele não mandava ninguém embora. Mas quando Jesus entra, o coração mais duro, o coração mais fechado, ele quebra, ele esmiuça e ele age para que a gente possa ser abençoado. A palavra de Deus diz que o coração das autoridades Deus tem na concha da sua mão e ele inclina para o lado que ele quer. Então nessa noite eu não vim fazer outra coisa. Quarta-feira eu também falei só isso lá na igreja. Eu não quero falar outra coisa. Somente que Jesus é o nome que deve ser adorado, é o nome que deve ser invocado, é o nome que deve ser buscado, porque ele se esvaziou dele mesmo, ele se esvaziou da sua glória, ele se fez homem. Olha, Jesus podia ter dito assim para Deus: olha, só quer saber de uma coisa, o homem que pecou. Vou falar igual a Bianca fala para mim, minha filha caçula. Quando acontece alguma coisa, ela fala assim: mãe, que lute, né? Jesus podia ter falado assim: não fui eu que pequei, não fui eu que te desobedeci. Eles lá na terra que lutem, que eles que se virem, eles que procurem se, sabe, resolver com o Senhor. Mas o único meio da gente ser salvo, o único meio da gente ser purificado do nosso pecado, seria Jesus se esvaziando da sua glória, descendo nessa terra. E às vezes a gente fantasia, romantiza muito o sacrifício de Jesus. A gente vê o sacrifício de Jesus como é apresentado nos filmes pra gente. Aquele homem com carinha assim, né? Mas um sanguinho na testa, uma coroa de espinhos, e a gente não para analisar. Que quando Jesus se esvaziou da sua glória, e ele veio aqui na terra para morrer em nosso lugar. O sofrimento de Jesus não dá para calcular. Ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o teu lugar, ele assumiu o nosso lugar. Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que ele deu o que de mais precioso ele tinha. Ele deu o seu único filho, e esse filho não se negou. Por isso ele tem que ser adorado. Você sabia que no açoite de Jesus, o chicote ele tinha as pontas, e em cada ponta havia osso ou ferro, e cada chibatada que Jesus levava, os ferros vinham puxando carne e pele de Jesus, quase ao ponto dessa parte ficar completamente exposta, quase ao ponto dos pulmões, do coração, tudo aparecer. É que a gente romantiza o sacrifício de Jesus, e às vezes a gente usa Jesus como se ele fosse um mero empregado. Se Jesus não fizer, eu não vou mais. Se Jesus não me der, então eu não vou mais servir. Como se Jesus tivesse a obrigação de nos servir materialmente, de fazer os nossos xodozinhos que a gente quer, senão a gente faz birrinha. E a gente não vai na profundidade do que Jesus ele fez por nós, de fato, de verdade. E o que nós temos feito por Jesus? Por que nós temos reconhecido o que ele tem feito por nós? Se você estudar um pouquinho mais do que foi verdadeiramente o sacrifício, depois de passar uma noite inteira em interrogatório, depois de estar com as costas todas machucadas, a testa ferida, com fome, com sede, com frio, Jesus é obrigado a carregar a cruz. Eu estava com uma farpazinha no dedo, e aquilo me incomodou a noite inteira, eu não sabia o que era, toda hora que eu esbarrava. Você já imaginou umas costas toda machucada, ter que carregar um madeiro pesado até o lugar da sua crucificação? E quando Jesus foi crucificado, a posição que ele ficou, os órgãos foram tendo falência múltipla. Aquela posição de Jesus com os braços abertos iam comprimindo os pulmões. E Jesus ia tendo dificuldade de respirar. A hemorragia ia trazendo fraqueza. Até que Jesus inspirou. Como é que nós temos olhado para Jesus? Será que a gente corre para Jesus somente na hora do sufoco? Na hora da dificuldade? Na hora da luta? Jesus pagou um alto preço por nós. E muitas vezes, está chovendo, hoje eu não vou. Está muito calor, meu Deus, está quase 50 graus, não vou. Nessa noite eu quero te dizer que a pessoa mais importante da nossa vida, que a gente devia amar mais que tudo, é Jesus.
Amém? Porque no momento que você estiver no sufoco, você chamar por Ele, Ele vem. Pode faltar todo mundo, mas se você chamar por Ele diz, clama a mim, eu te responderei. E anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Ele diz que você e eu podemos chamar pelo nome dele. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, pois tudo que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se abre. Quem é que oferece tudo isso para a gente? É Jesus. O Criador, mas que agora é Senhor. Porque Ele venceu a morte. Porque Ele venceu o inferno. E se você por acaso tem esfriado seu coração em relação a Jesus, nessa noite eu te convido a reativar essa chama do teu coração. Aleluia. Porque Deus exaltou a Jesus soberanamente, que Ele deu um nome que está acima de todo. A gente escuta falar das guerras, né? A Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Hamas, né? A gente escuta terremotos. A televisão não tem divulgado muito, mas tem havido tsunamis. A gente tem algumas pessoas que moram no Japão, que são irmãos lá da nossa igreja. Nesse final de semana, o alerta estava tocando geral lá no Japão, porque tinha a previsão de um tsunami. E lá eles pediram, gente, ora com nós aqui. Nós começamos a orar. O tsunami estava marcado para 15 para as 3, 15 para as 4. Graças a Deus não aconteceu. Mas nós temos visto inundações, né, no nosso Brasil, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, né, sendo inundado. Tantas coisas acontecendo. E eu quero te dizer uma coisa, ainda que todos os governos se reunissem para dar um basta nisso, eles não podem. Porque Jesus é o único. Pastora, você lembra que a gente falou hoje de tarde? Vamos pedir a Deus para Ele cessar a chuva? Porque Ele ainda é o mesmo que diz para o vento, acalma. E as tempestades aquietam. Chuva, tem gente que vai para a igreja, vamos parar? Amém? E nós viemos sem chuva. Ainda agora recebi uma mensagem da minha mãe, a senhora levou guarda-chuva? Está respingando os pinguinhos aqui. Eu falei, aqui eu não estou vendo não. Né? Já estamos abrigados. Olha como Deus é. Olha como Jesus Ele faz. Se Ele cuida de reter uma chuva para que a gente possa chegar até Ele para adorá-lo, né? Muito mais coisas Ele pode fazer por nós. Então nessa noite eu só quero dizer isso. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é tudo. E a palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então confesse agora. Porque se não confessarmos agora, haverá um tempo que os joelhos vão se dobrar e as línguas vão confessar, mas já vai ser tarde demais. Então esse é o tempo da gente confessar a Jesus, da gente não ter vergonha. Eu estava vindo no ônibus. Eu não pago mais passagem, que bênção, né? Minha filha falou, vai de aplicativo. Eu falei, não, vou economizar. O ônibus passa na porta de casa e me deixa na porta da barquinha. Para que eu vou precisar, né? Glória a Deus, eu não tenho problema de andar de ônibus. A minha bolsa estava em cima da Bíblia. Aí eu falei assim, que crente 007 sou eu. Que nem deixa a Bíblia ver, porque só vê que eu sou serva do Senhor. Bolsa, sai daqui, né? Deixa a Bíblia ficar por cima. Porque eu quero que as pessoas vejam que eu não me envergonho de Jesus, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é esse Evangelho, Jesus é a boa nova de salvação. Aleluia. Se a tua vida, você tem procurado Jesus somente porque você quer isso ou aquilo de Jesus, muda a chave, vira a chave, sirva Ele, porque Ele é Criador e Ele é Senhor. E Ele quer ser Senhor da nossa vida. E Ele deve ser aquele que diz, Dalila, vai e eu vou. Dalila, fica e eu fico. Dalila, faz isso e eu faço. Dalila, não faça. Senhor é isso. E Jesus precisa ser Senhor da nossa vida. Glória a Deus. E eu quero te dizer que quando a gente coloca Jesus dessa forma,
Deus nos dá experiências como a pastora Adriana teve. Foram dias difíceis, mas você se sentiu desamparada por Ele, pastor? Nunca. E eu nunca vi Maitê dentro de um caixão. Eu via Deus entrando com vida em abundância. Assim como Ele tem vida para Ricardinho, propósitos, planos, Vitória, Deus te deu essa criança. Deus tem propósito, Deus tem planos. Se coloca na presença de Deus. Consagre essa criança ao Senhor dele. Vou falar igual meus filhos, mamãe não deu nem chance da gente escolher o que a gente queria ser. Quando ela descobria que eu estava na barriga dela, Senhor, aqui está meu filho, minha filha. Faz deles o que o Senhor quiser, missionária, pastor. E quantas vezes eu falava para Deus, se for para ser missionário lá longe, que eu não vou nem ver meus netos nascer, pode levar. Pode levar, porque eles estando com o Senhor, estão seguros. Amém? Amém? Faz deles o que o Senhor quiser. Então, meu filho, principalmente o pastor Eduardo, ele sempre fala, mãe, não deu nem chance da gente crescer e escolher o que queria ser. Ela já foi declarando. Mas porque eles pertencem a Jesus. Amém? Nossa vida pertence a Jesus. Eu vou terminar dizendo, por que eu quero que você se volte completamente para Jesus? Mesmo nós que já temos a Jesus, reveja o nosso conceito de servir a Jesus. Busque a Jesus. Olha, eu vou para a igreja, dia de reunião de oração, não saio de casa falando assim, hoje reunião de oração é terça-feira, deixa eu ver o que eu vou pedir a Jesus. Ah não, eu vou lá adorar Jesus. Aí Jesus sabe o que eu preciso? Álvaro, sabe o que ele faz? Ele me dá. Glória a Deus. Amém? Às vezes eu chego lá e me preocupo mais em orar pelos irmãos que estão precisando do que às vezes por um pedido que eu preciso. E aí Deus faz. Sabe por quê? Porque a minha preocupação maior é adorar Jesus, o Criador e Senhor. É dizer para as pessoas, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus restitui. E isso não é na vida material, gente, é na vida espiritual. A material é consequência. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. O que nós precisamos fazer é confiar em Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi a confiar em Jesus dessa forma. Dia 10 de janeiro de 2019, eu descubro que meu marido está com câncer. Dia 11 de outubro eu estou sepultando meu marido. Um mês certinho. Mas sabe o que eu descobri? Que Jesus é o Deus de todas as consolações. Prestou atenção? De todas as consolações. É consolação no luto, é consolação na perda, é consolação em qualquer dificuldade. E é por causa disso que eu não largo Jesus. Sabe por que eu aprendi a conhecer mais Jesus? Não foi na hora que tudo estava bem. Na hora que tudo estava péssimo. E eu posso testemunhar para você porque é um motivo de gratidão, pastora Adriana. Meu marido ficou internado 15 dias na UTI. E eu vi o cuidado de Deus de uma forma muito especial. Tinha um médico chamado Dr. Vitor. E esse homem, pastora, eu acho que ele não tirava folga. Porque eu ia todos os dias na visita, de manhã, de tarde e à noite. E em todas as visitas esse homem estava lá todos os dias. Sabe o que eu falo? Deus colocou um anjo chamado Vitor para cuidar do meu marido. No finalzinho, quando ele me chamou e disse, olha, ele sabia que eu era pastora, o pastor está indo, mas eu vou fazer de tudo para que ele não sofra, para que ele não tenha dor. Se ele vai apagar, como a gente apaga uma luz. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Da forma como Deus não quis curar meu marido como curou Maite, como curou tantas outras pessoas. Mas ele não deixa de ser meu Deus. Ele continua sendo meu Deus. Jesus continua sendo meu Senhor muito mais. Muito mais. Quanto cuidado de Deus eu vi com ele lá naquele hospital. Quanto cuidado de Deus. E na vida dos meus filhos, ao ponto da nossa confiança ser tão grande com Deus em Jesus, que nós nos reunimos e falamos assim, nós vamos liberar o
o pastor, o marido e o pai. Os 4, eu e meus 4 filhos. E nós oramos, Senhor, se o Senhor não tem um propósito de curá-los, ele está nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. Deus nos desamparou. Quando a gente cantou o único que é digno de receber, a irmã Luz falou que eu mais gosto. Foi o que a gente mais cantou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Essa foi a canção que durante o mês nós cantamos todos os dias. E deu certo. Sabe por quê? Logo depois veio a pandemia. Talvez se eu estivesse cuidando de um marido com câncer no tempo da pandemia, seria muito complicado, muito difícil. Deus sabe o que faz. Deus sabe como trabalhar. Nunca duvide disso, nunca duvide de Jesus. Jesus não anda por caminhos que são os nossos caminhos, nem os pensamentos dele são os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Às vezes Deus não vai nos livrar da fornalha, mas Jesus vai estar com a gente ali dentro da fornalha. Ele não vai nos livrar da cova dos leões, mas Ele vai estar ali fechando a boca dos leões. Mas então nunca murmure, só agradeça. Faça como a pastora Adriana hoje. Foi difícil? Foi. Quantas lágrimas, quantas incertezas, quantas viagens sem saber o que estava acontecendo. Como que ia encontrar a filha lá? Grandes coisas fez o Senhor por você. E é por isso que você está. Amém. Amém. Glória a Deus. Será que você me dá só mais um tempinho para eu tentar cantar a música? Não sei se eu vou conseguir. Posso, pastor? Posso usar o violão? Pode. Então me ajuda aqui, que eu não sei mexer no violão, não sei mexer no meu. E essa letra que eu quero deixar aqui para a sua meditação. Mas nessa noite tudo que eu quero é que o nome de Jesus